Meus irmãos, que alegria nós estarmos mais uma vez aqui ministrando segunda epístola paulina, tá certo? Primeira e segunda Coríntios, epístolas paulinas 2. Hoje nós vamos finalizar a segunda carta aos Coríntios. Eu queria que nós fechássemos nossos olhos para que a gente pudesse orar ao Senhor para trazer revelação, trazer para nós um entendimento claro das Escrituras, daquilo que o Senhor, o Espírito vai falar conosco, amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. É muita alegria podermos estar aqui para compartilhar tantas verdades tão maravilhosas e poderosas. Senhor, eu oro para que o Senhor possa abrir o entendimento dos meus irmãos, para que todos nós possamos ser edificados no Senhor e na graça do Teu poder. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos agora finalizar rapidamente a segunda carta aos Coríntios, porque nós temos tanta coisa boa para falar na epístola dos Gálatas, e aqui já chegamos no final de 2 Coríntios. Eu quero começar com o capítulo 11, versículo 6. Abra sua Bíblia, 11, 6. 2 Coríntios 11, 6. Olha só, por que eu estou lendo esse versículo agora para iniciar essa aula de hoje? Para finalizar ela, mostrando um aspecto muito interessante do apóstolo Paulo. Então veja bem, no versículo 6 ele fala: e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Falto no falar. O que significa isso? Na verdade, é porque aqueles falsos mestres, eles estavam sempre questionando o apostolado do apóstolo Paulo. Por isso é que eles acabavam difamando o nosso apóstolo. Mas aqui ele mostra algo interessante, que no versículo 6 do capítulo 11, ele mostra realmente a sua fraqueza. Mas aí, a partir do versículo 12, tem algo muito interessante. Ele começa a mostrar coisas maravilhosas que ele tinha vivenciado e experimentado no Senhor. Agora vai para frente, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Por que não convém? Porque de acordo com o apóstolo Paulo, e eu já falei isso para vocês, você ficar se defendendo não é glória para você. Não é glória se defender. Se você precisa de ficar o tempo inteiro dizendo para o filho, lembra que eu sou seu pai, é porque tem alguma coisa errada. Se você precisar de ficar lembrando a sua esposa o tempo inteiro, lembra que eu sou seu marido, tem alguma coisa errada, porque não tem glória nisso, é porque tem algo errado nesse relacionamento. E ele não queria, de maneira alguma, ficar se justificando, nem se defendendo. Ele achava isso, como eu já falei para vocês, insensatez. Ele achava isso loucura. Então é loucura quando a gente tenta se defender. Porém, nesse caso, eu disse para vocês na última aula que ele, apesar de ele achar tudo isso, essa insensatez, ele fazia não por causa dele, mas por causa dos irmãos lá de Corinto, que precisavam de ter clareza quem ele era. Ele era o apóstolo Paulo, tinha fundado aquela igreja, tinha amor, tinha zelo, compromisso com aquela igreja. Então ele diz aqui: se é necessário então que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha que coisa tremenda, preste atenção. Ele está falando dele mesmo. Ele nem quis colocar o nome dele, ele colocou numa terceira pessoa. Conheço um homem, para quê? Para ele não ficar se gloriando das revelações que ele teve.
Versículo 3. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, quer dizer, inexprimíveis. É tão maravilhoso o que ele viu nas revelações dele do céu, que ele não tinha nem condição de expressar, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Está vendo? O apóstolo, ele era humilde porque ele sabia reconhecer o que ele tinha de forte ou de fraco. Isso é humildade. De tal maneira, versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mas que em mim vê ou de mim ouve. Agora, interessante que ele fala, olha, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Sabe o que é? Perseguições desses falsos mestres. Alguns estudiosos acreditam que esse espinho na carne do apóstolo Paulo era uma doença que ele tinha nos olhos, porque numa outra carta ele faz essa referência. Porém, nós acreditamos que doença não foi Deus que deu para ele. Agora, Deus permitiu esses homens ficar falando coisas erradas, negativas, sempre para denegrir a imagem do apóstolo. Isso para ele era um espinho na carne. Mas ele, você vai ver aqui agora mesmo, eu vou falar sobre paciência, e ele passa a ter paciência para poder lidar com a igreja de uma forma poderosa. Então, em resumo, meus irmãos, o capítulo 12, ele apresenta para nós uma verdade. A primeira verdade é que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não tente ser forte. Você pode até ser forte em relação aos homens, mas em relação a Deus, lembre, você é através da sua fraqueza que você se torna forte. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, por isso é que ele fala, eu sou um homem que estou em Cristo. No versículo 2 do versículo 12 ele fala, conheço um homem em Cristo. Essa deve ser sempre a nossa posição, em Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, por quê? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então sempre lembre disso, meus irmãos, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Amém? Nós precisamos de ser como o apóstolo Paulo. Nós temos que ser imitadores do apóstolo Paulo, para que a gente não venha se gloriar na nossa carne. No versículo anterior, capítulo anterior, no versículo 12, 18, ele disse assim, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Quer dizer, aqueles falsos apóstolos, eles estavam se gloriando na carne dele. Foi por isso que ele acabou defendendo, mas nunca foi a vontade dele. Mas de qualquer maneira, ele fez isso por causa dos irmãos, e olha como ele teve paciência. O capítulo 12, ele mostra essa paciência, lá no versículo 12, caminha para o versículo 12, diz assim, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência. A palavra persistência aqui no original também pode ser traduzida como paciência. O ministro de Deus, ele tem que ter paciência. Você é líder, você é discipulador, você é pastor, você precisa de ter paciência, até que os irmãos cresçam, até que a igreja seja edificada. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então veja bem, por que nós temos que ter o ministério da paciência? Todo líder, todo pai,
todo pai natural, pai espiritual, todo marido, toda esposa, nós temos que ter o ministério da paciência, porque através da paciência é que nós vamos sofrer de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em todos nós. Amém? Então, veja bem, ele só se defendeu para mostrar isso, que ele, apesar de ser realmente alguém que eles consideravam ele fraco, mas era na fraqueza dele é que ele poderia demonstrar o poder. Mas ele, como apóstolo, não podia tolerar os pecados que estavam acontecendo lá naquela igreja. Por isso é que ele fez todas aquelas exortações. Então ele é um apóstolo. Apóstolo, ele tem zelo, tá certo? Algumas daquelas pessoas que ele tinha exortado na primeira carta ainda continuavam no pecado. E ele afirma que ele precisa de, como apóstolo, como alguém que fundou aquela igreja, ele tinha que preservar pela a edificação da igreja. Agora, ele tinha paciência, porque ele sabia que era o poder de Deus que ia gerar a maturidade, através do Espírito Santo, agindo nos irmãos de Corinto, que iriam trazer a revelação, para eles saírem do nível da carne para o nível do Espírito. E é só o poder de Deus que pode fazer isso por nós. E isso sempre virá se nós acreditamos que o poder se manifesta na fraqueza. E nisso ele era parecido com Jesus. Aqui no versículo 3 e 4 do capítulo 12, ele diz assim: e sei que o tal, deixa eu ver se é esse aqui no 12, versículo, minha graça, aqui, 13, 2, aqui, no capítulo 13 já, no versículo 3 e 4, ele fala assim: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Está vendo? Cristo é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Ele está mostrando que Jesus também teve que passar pela fraqueza. A fraqueza da morte, a fraqueza da crucificação. Mas ele fala, contudo, vive pelo poder de Deus. Apesar de ele ter sido crucificado, hoje ele vive pelo poder de Deus. Nós temos um Cristo hoje que é vivo, que é ressurreto. Amém? E aí ele continua, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Para vós outros pelo poder de Deus. Então podemos ser fracos, mas pelo poder de Deus nós somos fortes. E é através dessa humildade, e através de sermos imitadores do apóstolo Paulo, como ele é imitador de Cristo, é que nós seremos com muita paciência usados por Deus, para que todos os nossos líderes, todos os nossos membros, as nossas ovelhas possam crescer em maturidade. E para finalizar, aqui o capítulo, 2 Coríntios, ele faz as saudações no capítulo 13, no versículo 11, 13 e 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, ele está despedindo. Aí ele fala as últimas exortações dele: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Olha que coisa tremenda, porque lembra, nós falamos aqui de 2 cartas aos Coríntios, 2, e todas as 2 tratam dos aspectos da carnalidade que havia naquela igreja, né? Carnalidades sexuais, carnalidades de divisões, de partidos, né? Mas aqui ele fala, aperfeiçoe. O que significa aperfeiçoar? É você não afastar do processo de crescimento.
não afastar do processo de santificação, é você completar a sua carreira. Por isso que o próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, na carta dele aos Timóteos, no capítulo 4, versículo 7, Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate. Olha ele dizendo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então sabe como que você vai completar a carreira? Guardando a fé. Guarde a fé, que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle da sua vida, na vida da sua ovelha, que Deus está no controle, e aí pela nossa fraqueza, que gera essa dependência do poder de Deus, vai ajudar os nossos irmãos a crescerem, a avançarem, a serem edificados. Aí ele continua, consolai-vos. Consolai-vos, o que significa? Fortalece um ao outro. Ao invés de ser condenatórios, não, fortalece. Acredita que eles vão crescer e avançar. Aí ele continua, sede do mesmo parecer, quer dizer, deixa de ter partidos, pare com isso. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Né? Ninguém morreu por vocês, então foi Cristo quem morreu, então todos nós somos de Cristo. E nós queremos a edificação da igreja, isso é unidade de propósito. E por último ele fala, viver em paz, viver em harmonia, sem divisões, viver em paz é isso, é a obra de Deus na nossa vida. E aí nós recebemos graça do Senhor, queridos. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre nós, para nós avançarmos, crescermos e edificarmos. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, era uma igreja imatura. Por causa disso ela vivia no deserto, vivia tendo problemas. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve essas duas cartas para corrigir, mas para, acima de tudo, demonstrar o amor que ele tinha por aquela igreja que ele havia fundado. E, acima de tudo, é alertando para os falsos mestres, que, inclusive, nós vamos avançar um pouco mais sobre os falsos mestres nessa próxima matéria, que é o livro de Gálatas. Então, com isso, nós encerramos 2 Coríntios, vamos caminhar para Gálatas. Eu quero ir aqui na lousa, aí eu coloquei um mapa, só para você se situar um pouco, ok? Aqui, eu vou fazer um círculo aqui, nessa região onde está Israel, onde que está Jerusalém, ok? E a carta que nós acabamos de estudar, as duas cartas, 1ª e 2 Coríntios, a cidade de Coríntios ficava nessa região aqui, ó. Essa região era a região da Grécia, tá certo? A Macedônia está aqui em cima e a Grécia está aqui embaixo. Mas agora nós vamos mostrar uma outra região. Essa outra região é aqui, ó. Tá vendo escrito? Galácia. A Galácia hoje, essa região da Galácia, é onde é a Turquia hoje. Então você vê que os turcos hoje, eles são turcos hoje, mas nessa época eles eram os gálatas da região da Galácia. A região da Galácia, lembra que nessa época do apóstolo Paulo, essa região todinha estava debaixo do Império Romano. Então o Império Romano, ele tinha várias macro-regiões. Nós vimos agora mesmo, nas aulas anteriores, que Corinto estava na região de Acaia. Lembra disso? Acaia. Eram vários países ali. E agora nós estamos na região da Galácia. Por isso que a carta aos Gálatas começa as igrejas da Galácia. Então são várias igrejas que a carta dos Gálatas deveria ser lida. Eu quero aproveitar esse mapa também, vou voltar aqui para o mapa, para mostrar para você o seguinte: da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele fazia suas viagens missionárias, partindo aqui do Oriente Médio, da cidade de Jerusalém e Antioquia, tá certo? Ele percorria o mundo,
você tem que lembrar também que outras pessoas, ou a princípio, pode até ser falsos mestres, mas no sentido de que ele era judeu e começou a afinar ao cristianismo, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Eles acabavam saindo daqui também dessa região e indo para outras regiões do mundo onde o evangelho estava se difundindo. Então, isso é para mostrar para você que assim como o apóstolo Paulo foi, outras pessoas também foram. Eles compreenderam ali o trabalho da igreja, foram ensinados e eles até acreditavam que Cristo, alguns deles, Cristo poderia ter sido o Messias, mas eles queriam misturar as coisas. O livro de Gálatas é basicamente isso, uma mistura. Então vamos começar lendo Gálatas. Eu vou hoje ministrar até o versículo 10. Antes disso, quero mostrar para vocês, meus irmãos, o seguinte, agora essa matéria do livro de Gálatas, nós vamos estar baseando nesse livro que o pastor Aloysio ministrou para nós alguns anos atrás, aqui onde nós vimos novamente essa carta aos Gálatas. Então, alguma coisa da sua apostila vai estar diferente, mas se houver a condição, seria muito importante você adquirir esse livro para que você possa acompanhar, e eu tenho certeza que esse livro vai edificar muito ao seu ministério. Amém? Ok, hoje nós vamos até no versículo 10, isso, até na página 42, depois a gente vai ver o restante. Então, Gálatas capítulo 1, diz assim, Paulo, abre a sua Bíblia, né? Paulo, Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele foi um apóstolo escolhido, que ressuscitou. Versículo 2, e todos os irmãos meus companheiros, quer dizer, os irmãos que andavam com ele, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas olha o que ele fala no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meu Deus, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, maldito. Qualquer um que está pregando aquilo que não é o evangelho da graça é maldito, é anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meu Deus, isso é algo sério. Nós temos que ter clareza desse livro, daquilo que o apóstolo vai corrigir aqui. Por quê? Porque os Gálatas estavam doentes. Qual era essa doença? Olha, nós podemos ver essa doença dos Gálatas, perceber ela na forma como os crentes estavam relacionando com Deus. Em outras palavras, eles acreditavam que eles eram salvos pela graça, mas aí no seu dia a dia,
Eles queriam se relacionar com Deus com base no merecimento. E isso é uma doença. É uma doença dentro da igreja. Até hoje, nossas igrejas estão doentes com essa doença dos Gálatas. Porque misturam, e nós vamos ver agora, essa mistura das duas alianças, da velha aliança com a nova aliança. Meus irmãos, nós hoje somos crentes da nova aliança. A Bíblia é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é uma doença hoje dentro da edificação da igreja? É a mistura dessas duas alianças. Então nós hoje, em nome de Jesus, nós vamos ver vários aspectos para você hoje ter revelação de Deus. Primeiro, eu quero que você saiba que uma doutrina errada é pior do que um relacionamento errado. Vou repetir, uma doutrina errada é pior do que um relacionamento errado. Então aqui eu quero comparar com os coríntios, por isso é que estamos estudando junto. Os coríntios, eles tinham um relacionamento errado com Deus. Eles queriam relacionar, e porque eles sabiam que haviam sido salvos pela graça, eles queriam transformar a graça em libertinagem. Quer dizer, agora porque eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, o meu corpo eu posso deitar com quem eu quiser, fazer sexo com quem eu quiser, comer o tanto que eu quiser, beber o tanto que eu quiser. Está vendo? Isso é uma libertinagem. Então, é um relacionamento errado? É. Mas como que o apóstolo Paulo tratou com eles, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Olha, o povo era carnal. E o apóstolo começa a carta falando, eu sempre dou graças a Deus a vosso respeito. A propósito da sua graça, que foi dada em vós, em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Olha quanto mais ameno ele tratou os coríntios na hora que ele mandou a carta. Agora vamos ver no capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, ele expressa dessa maneira: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha só, ó Gálatas insensatos. Você viu que é a diferença? Um era carnal, ele tratou com mais brandura. O outro não era tão carnal, era um povo muito mais preocupado em fazer as coisas tudo corretamente, mas eles foram chamados de insensatos. Você está vendo? Uma doutrina errada, porque que eles eram insensatos, por causa da doutrina. É pior do que um relacionamento errado. Então, por que o apóstolo Paulo se preocupou tanto? Porque toda mistura, ela perverte o evangelho. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles não deixaram de crer em Cristo, mas eles estavam acrescentando a lei no evangelho da graça. Mas eu quero que você saiba, meu amado, meu irmão, que toda aceitação nossa em relação a Deus, ela é em Cristo e não nos nossos méritos, ou nem mesmo nos nossos comportamentos. Nós não relacionamos com Deus por causa dos nossos méritos, nem comportamentos, mas relacionamos com Deus por causa de Cristo. Aleluia! Isso é muito importante, meu amado, muito importante. Agora, vamos avançar. Aqui, então, é importante que eu mostre para você a diferença entre lei e graça. Porque o apóstolo, aquela igreja, ela nasceu pelo evangelho da graça. Agora, esses falsos mestres estão querendo convencê-los que tem que colocar lei. Mas existe uma diferença entre a lei e a graça. Então vamos lá. Primeiro eu já falei para você. Primeira diferença. A lei, ela é da velha aliança. A graça é da nova aliança. A velha aliança era baseada na obediência. A nova aliança é baseada na obra de Cristo. Enquanto que na lei era o que você deve ser para Deus, em obediência à lei, a graça é o que Cristo se tornou por nós. O que Cristo se tornou por nós? Isso é graça. Então a graça
é desfrutar da pessoa de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Enquanto na velha aliança, enquanto que na lei o foco é a minha pessoa, é o meu cumprimento, é a minha obediência, na graça não, é o que Cristo fez por mim. Por isso é que a lei, ela é exigência. A lei exige bom comportamento, boa obediência, mas a graça é suprimento. Não que você vai cair no pecado, não que você não vai ter um bom comportamento, muito pelo contrário. Pelo fato de você receber graça sobre graça na sua vida, o Espírito Santo supre você, para você não pecar, para você não ter maus comportamentos, para que você não tenha maus pensamentos. É suprimento de Deus através do Espírito Santo. Então, mais uma diferença, na lei, você era obrigado a obedecer para ser abençoado, porque a lei, Deuteronômio 28, mostra que havia bênçãos e maldições. Quando você não cumpria a lei, você entrava debaixo da maldição. Quando você cumpria a lei, você era abençoado, isso era na lei. Mas a graça, você não é abençoado por obedecer, você não é abençoado por merecer, você é abençoado unicamente por crer. Enquanto a velha aliança, a lei, ela era a forma de lidar com Deus, era com base naquilo que você obedecia ou deixava de obedecer. Na graça é naquilo que você crê, é fé. O meu justo viverá por fé. Creia nisso. Por isso é que eu gosto de fé, falo de fé. Por quê? Porque hoje nós somos os homens da fé. Então, querido, para mostrar essa primeira parte do que estava acontecendo lá, uma coisa muito importante para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, você precisa então alimentar a sua fé. Mas como que você alimenta a sua fé? Confessando a justiça de Cristo. Confesse a justiça de Cristo. Você não confessa que é justo para se tornar justo. Você confessa que é justo, porque você já é justo. Então fala assim comigo: eu sou justo, porque Cristo é a minha justiça. No capítulo, versículo 5:4 de Gálatas, eles falam assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha que coisa, duas coisas muito sérias aconteceram aqui, tá certo? Se nós não nos firmarmos na graça, naquilo que é a realidade que Cristo conquistou por mim na cruz, eu vou decair de Cristo, eu vou decair da graça. E agora mesmo eu mostro para você o que significa isso. Agora, quando um crente rejeita a graça e ele volta a depender das suas obras para ser abençoado, ele volta a ficar debaixo de maldição da lei. Porque Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação tremenda, que é muito importante hoje para nós termos clareza. Todos quantos, pois são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Isso é uma afirmação. Todo aquele que está debaixo da obra da lei está debaixo de maldição. Aí ele explica por quê. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Vou traduzir isso para você. É o seguinte: a lei, ela tinha 613 mandamentos, ordenanças e juízos. 613, resumidas nos 10 mandamentos. Resumidas nos 10 mandamentos. E ali você poderia falar: bom, não matar, eu não mato. Ok. Não dizer falso testemunho de Deus, eu não faço. Ok. Eu não crio, eu não faço imagens de escultura. Ok. Então você está indo muito bem nos mandamentos. Pois é, mas o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele chegou no 10º mandamento, não cobiçarás, aí ele perdeu. Por quê? Não existe nenhum homem
que foi capaz, ou que é capaz, a não ser Jesus Cristo, de não cobiçar o que é dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto os 9 mandamentos, eles eram totalmente exteriores. Por quê? Porque essas outras coisas todinhas você poderia deixar de fazer. Mas o último mandamento você não conseguiria, porque ele é interior, faz parte da natureza maligna que nós temos. A natureza maligna, ela cobiça. Então, se eu não consigo cumprir apenas um mandamento da lei, eu não cumpro nenhum mandamento da lei. E se eu não cumpro, eu caio debaixo de maldição, que é o que o versículo diz. Então, querido, não compensa você querer relacionar com Deus com base na lei, não compensa. Isso eu falo isso para você hoje, que o apóstolo Paulo estava tratando disso nessa época, mas até hoje acontece. Então, nós vimos que os falsos mestres, eles estavam distorcendo o evangelho, e isso arruina a edificação da igreja. Presta atenção, a igreja não é edificada por exigências. A igreja é edificada por suprimento. Quando nós temos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos supre. Ele nos supre de fé, ele nos supre de vida, ele nos supre de poder. Compreende? É muita graça. Ele me supre de justiça, que é Cristo, é muita graça. Mas a exigência da lei, ela destrói a sua vida. Não há edificação da igreja sem a graça do evangelho. Nós não estamos pregando uma nova visão, nós não estamos pregando agora uma nova visão da graça, não. A graça é Cristo. A graça veio por Cristo. Cristo é a graça. Então o evangelho da graça está sendo ministrado desde quando Cristo veio. Mas a lei, os falsos mestres até hoje querem misturar a lei com a graça. Então aí, por causa disso, o apóstolo Paulo fez 5 afirmações sérias a respeito da condição espiritual dos Gálatas. A primeira, vocês estão desligados de Cristo. Eu já li esse versículo com você, e ele diz assim, de Cristo vos desligaste. Como assim, pastor? Quer dizer que eles foram desligados de Cristo? Quer dizer que eles perderam a salvação? Não, não é isso. Eles não perderam a salvação. Não é uma questão de perder a salvação. Se você é salvo, o seu espírito já é um só com o Espírito de Deus. Esquece perda de salvação. Não é isso que o apóstolo Paulo estava tratando aqui. Agora ele explica, olha só, por que você desliga de Cristo? Porque vós que procurais justificar-vos na lei. Quando você procura se justificar na lei, quando você se procura justificar no merecimento, na sua justiça, você decai da graça. Decair de Cristo, então, é a mesma coisa que decair da graça. Em outras palavras, o que Cristo qual o efeito de Cristo na sua vida? Qual o efeito de Cristo na sua vida? Se você não pode contar com Cristo, você decaiu de algo que é o favor imerecido de Deus. Nós somos curados pela graça, somos fortalecidos pela graça, edificados pela graça. A justiça nossa é Cristo. Então eles decaíram da graça, por quê? Porque aí eles entraram em maldição, não avançava. Olha só, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, já está aí no seu PowerPoint, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. O que significa isso? Quem ainda está na lei, o pecado ainda é muito forte. Há um poder do pecado muito grande na vida daqueles que estão à lei. Por isso é que eles se condenam, estão cheios de culpa, cheios de condenação. Por quê? Porque toda hora ele vê o pecado.
Mas quando nós paramos de olhar para nós e olhamos para Cristo, aí a nossa vida muda. Mas essa era a doença que estava acontecendo lá. E acontece até hoje, infelizmente. Eles tentavam, a outra afirmação, vocês estão tentando se justificar pela lei. Olha, mas nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Todas as vezes que nós confiamos na nossa justiça própria, nós decaímos da graça. Cuidado, cuidado com isso, porque você não pode enveredar sua vida espiritual confiando no bom comportamento, preocupado com pecado. Não, preocupe-se com Cristo. E eles até estavam sendo sugeridos praticar a circuncisão, fazer a circuncisão. Esses falsos mestres, eles queriam transformar o cristianismo em uma continuação do judaísmo. Mas o cristianismo, meus irmãos, não é continuação do judaísmo. Judaísmo é uma religião. Ela tem sacerdote, ela tem os sacrifícios, ela tem aquilo tudo, todos os itens necessários para uma religião. Ela é exterior, mas a igreja, ela é o corpo de Cristo, é a vida de Cristo. Então, esses judaizantes, eles estavam exigindo que eles circuncidassem. Mas, irmãos, nós sabemos o que é o significado da circuncisão. Ela é uma prefiguração da cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? É a eliminação da carne. Cristo morreu, a carne foi crucificada. E a circuncisão, que era o corte do prepúcio, era uma sombra da realidade. A circuncisão do prepúcio, da carne, era apenas uma sombra da realidade, que foi a morte de Cristo na cruz. E aquele que tem a realidade, por que nós precisamos da sombra? Se você já tem a realidade, por que você está... Entendeu? Se você tem condição de entrar num avião e entrar dentro dele, por que você vai ficar correndo atrás de sombra de avião? Então, eles tinham que se aperfeiçoar em Cristo, pelo trabalhar de Cristo, né? Mas não, pelo contrário, eles queriam se aperfeiçoar na carne. Quer dizer, cumprindo as regras da lei, o merecimento, a circuncisão. E aí, olha o que o apóstolo Paulo fala para eles no versículo 3 do capítulo 3, está aí no seu PowerPoint. Sois assim insensatos, olha só, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, está vendo? Então, o que aconteceu aqui? Eles nasceram porque foram gerados pelo Espírito Santo. Então, nós começamos pelo Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo entrar dentro de nós, recebemos um coração novo, recebemos vida nova. Começamos com ele. Mas aí queremos lidar com as coisas com base apenas no merecimento. Então, querido, o apóstolo Paulo, ele começa a partir do versículo 1 e 2, falar sobre o apostolado dele. Ele já tinha defendido o apostolado dele para os coríntios, mas aqui ele faz uma defesa para os gálatas, olha, e ele fala, né, apóstolo de Cristo. Por quê? Apóstolo do Senhor. Por quê? Levantado pelo Senhor. Porque ele não usou a palavra crente, ele não usou a palavra irmão. Ele era irmão, mas ele não usou a palavra irmão. Por quê? Porque ele era um apóstolo. Sabe, a palavra apóstolo era um termo especial reservado basicamente para os 12 apóstolos do Cordeiro. Foram aqueles 12 homens que eles, como é que fala? Eles presenciaram a morte e a ressurreição do Senhor. Mas depois da morte e ressurreição, o Espírito Santo levantou, principalmente naquela época, alguns apóstolos para a edificação da igreja. O grande exemplo é o apóstolo Paulo. Ok? Então, veja bem, não há sucessão apostólica, no sentido que às vezes alguém quer tratar disso hoje. Não tem nenhum apóstolo hoje com a autoridade de Paulo ou de Pedro.
os apóstolos hoje são apenas leais seguidores da doutrina apostólica do Novo Testamento. Nós, a Igreja Videira, nós cremos e tomamos essa posição. Nós somos uma igreja apostólica. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Amém? Mas e qual que era o evangelho do apóstolo Paulo? Versículo 3. Gálatas 1, versículo 3, que ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essas palavras, elas resumem o evangelho da salvação pregada pelo apóstolo Paulo. Na sua natureza, por exemplo, a salvação traz paz, paz com Deus, paz interior. Jesus Cristo disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo. Então, é muita graça, porque quando você lida com Deus com base na sua justiça própria, no seu merecimento, na sua obediência, você vai falhar. E se você falha, não tem como você viver em paz. Mas a partir do momento que você crê, olha para Jesus, em Cristo você tem tudo, você fica em paz. Agora, qual que foi a fonte? A fonte é a graça, independente de qualquer mérito ou obra humana. Então vamos ver alguns aspectos. Olha, Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados. A morte de Cristo não foi apenas uma demonstração de amor, ou nem mesmo de um ato heróico. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi um mártir. A obra de Cristo foi um sacrifício pelo pecado. Assim como aqueles animais no Velho Testamento, que é apenas uma sombra, aqueles animais, eles eram sacrificados pelo pecado. Assim também, hoje, há 2000 anos atrás, Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados. Então, no Novo Testamento, nos ensina que a morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado, pela qual e através da qual os nossos pecados seriam perdoados e esquecidos. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. E no versículo 4 ele fala: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha que coisa, isso é uma emancipação de servidão. Você foi livre, era um escravo, agora você é liberto, você é livre. E o evangelho da graça é o evangelho da libertação. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Por quê? Porque nós somos livres hoje para adorar a Deus. Nós fomos libertos desse sistema maligno, governado pelo diabo. Preste atenção, qual é o sistema do mundo? Meritocracia. Lá no mundo tudo é meritocracia. Mas nós fomos livres disso, porque hoje nós recebemos tudo pela graça do Senhor. Ele tirou as nossas raízes desse sistema maligno e Ele nos plantou, a mim e a você, nos átrios da casa do nosso Deus. Isso é poderoso demais. Oh Senhor, Cristo morreu, foi segundo a vontade de Deus, querido. No versículo 4, ele fala: olha, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O sacrifício foi segundo a vontade de Deus, não foi fruto de nenhuma iniciativa humana, entendeu? Não foi, certamente não são segundo a nossa vontade, como se nós tivéssemos alcançado a nossa própria libertação. Não, eu não alcancei minha libertação, foi lá na cruz, a vontade do Pai alinhada com a vontade perfeita do Filho. Jamais você deve pensar que o Filho, ele se ofereceu como pecado contra a vontade do Pai. Não, lá na cruz havia harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, do versículo 6 ao 10, nós falamos dos falsos mestres. Por isso é que o apóstolo Paulo fala: eu estou admirado, completa
perplexidade, admiração diante dessa inconstância. Entendeu isso? Aí ele falou, porque vocês são infiéis. Por que vocês são infiéis? Infiéis em relação a quê? A palavra vocês estão passando significa metatiteme, que significa o seguinte, você está desertando. Ele chamou eles de desertores. Vira casaca religioso, desertor espiritual. Os falsos mestres, eles eram judaizantes, e o evangelho deles era a mistura da lei. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, diz assim, se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Isso é conversa de judaizante. Se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso é ensino judaizante. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Paulo. A obra de Cristo é uma obra acabada, e o evangelho de Cristo é o evangelho da graça livre. E eu quero que você saiba que o grande problema é se nós afastarmos dessa graça, nós vamos afastar do Deus da graça. Eles queriam gerar confusão. Nós não podemos aceitar isso. Até hoje, as pessoas tentam gerar confusão no nosso meio. Eu falei hoje mais cedo, um pouco de fermento leveda toda a massa, não permita isso. Por isso é que nós temos que ser como o apóstolo Paulo, nós temos que ter completa perplexidade quando alguém quer colocar lei, merecimento, justiça própria no nosso meio, e temos que ficar indignados com esses falsos mestres. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de dois motivos. Porque a glória de Deus em Cristo está em jogo. Quando nós vivemos com base na lei, nós desmerecemos Cristo. Isso é um problema grave. Mas tem uma outra coisa, a alma das pessoas está em jogo também. Sabe o que significa isso? Quanto mais você tenta moldar a sua vida com base na justiça própria, com base na lei, com base no merecimento, mais angústia você terá, mais fardo de alma você terá. Não, creia unicamente na graça e no favor do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Por isso eu oro, finalizando essa aula, declarando que você vai ter revelação disso, você vai ser um transmissor da graça de Deus, através do poder de Deus que opera eficazmente dentro de você, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Pai. Deus abençoe você. Amém.